Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 6 de julho, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer os nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios. Desde que a gente aplique o Espírito, né? Aí o Senhor vai poder nos conduzir, né, a ter um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender naquilo que Ele quer falar com cada um de nós de maneira específica, de maneira íntima. Importante sempre diante da palavra, a gente ouvir a voz do Senhor. Então vamos exercitar o Espírito, ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus, agora vamos ver qual que é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 6 de julho. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 18, versículo 17. Senhor Jesus, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Ó Senhor Jesus, título de hoje, a nossa opinião é sempre a melhor? Ó Senhor Jesus, todo homem defende o seu ponto de vista, procura fazer prevalecer sempre a sua opinião. No serviço ao Senhor, antes de emitir qualquer opinião, devemos amadurecê-la no Senhor. Se, todavia, ela não for acatada pelos demais, não devemos ficar tristes nem insistir, porém aceitar a vontade do Espírito ou esperar por outra oportunidade. Você nunca deve considerar que a sua ideia é sempre a melhor e que ela deve ser adotada. O caminho do Espírito não segue uma lógica. O vento sopra para onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todos devemos aprender a ver e seguir o caminho do Espírito. Senhor Jesus, todos os que querem servir ao Senhor precisam crescer e amadurecer, isto é, aprender a ser guiados pelo Espírito e não pela razão. Na carta aos Romanos, Paulo ensina: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se andarmos pautados somente pelo nosso raciocínio, seremos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Por isso precisamos seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E esse é o caminho para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então está mostrando para nós, né? Cada um de nós é cheio de opinião, né? E se abrir espaço, né, a gente vai querer defender a nossa opinião com unhas e dentes, né? Ó Senhor Jesus, a gente sempre pensa que a gente está certo, né? E às vezes também a gente tem mais experiência em alguma coisa, né? E às vezes os outros não querem ouvir e tal. A gente fica ali meio indignado, né? Senhor Jesus, né? Isso mostra, né? Às vezes a gente quer, né, o melhor, né? Mas às vezes o nosso melhor, ou a nossa opinião do que é melhor, não é aquilo que é melhor para o Senhor, né? O Senhor, muitas vezes, Ele quer algo mais simples, né? Eu tenho aprendido muito com os irmãos, né, que estão à nossa frente, né? Um irmão já compartilhou isso, né? Que às vezes ele pode resolver um problema em 3 dias, e outro irmão ele vai resolver em 30 dias. Mas ele, para poder manter a unidade da igreja, que ele faz? Ele vai lá e fica 30 dias ali junto com o irmão, né, para preservar a unidade, né, e fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa estar disposto, né, a andar mais devagar, né, se for necessário, né, ou andar mais rápido, né, dependendo, né, do ritmo de cada um, né, Senhor Jesus. Mas tudo a gente precisa aprender, né, a falar, mas também a ouvir, né? A não querer impor, né, a nossa vontade, né? Às vezes a gente acha que na igreja, né, diante da vontade de Deus, às vezes é uma democracia, vai ser pelo voto da maioria, né? E aí o que acontece? A gente quer convencer os outros, se a gente conseguir convencer a maioria, a gente ganha. Mas a questão é se a gente está obedecendo ou não o Espírito. Às vezes o Espírito, né, ele age de uma maneira ilógica, de uma maneira que não é racional. Mas aí você vai vendo ali nesse Senhor Jesus a vontade de Deus, né? E aí você vê que a vontade de Deus é sempre a melhor. Ó Senhor Jesus,
né? Às vezes você quer seguir um caminho, Senhor, eu vou seguir por esse caminho aqui, porque isso aqui é bom, porque aqui tem isso, isso e isso que eu preciso, vou ver tal coisa, vou resolver várias coisas ao mesmo tempo e tal. O Senhor chega e fala para você, não, segue por aqui. Aí você olha e fala, não, mas o mais lógico é ir por aqui. Aí o Senhor insiste, vai por ali. Se você obedecer, você vai ver a bênção. Se você não obedecer, o Senhor ele vai persistir ainda mais um pouco, né? Ó Senhor Jesus, e você vai deixar de experimentar, né? Talvez você passe um tempo, né, ali, né, e o Senhor insista com você, né, uma outra vez, né, aquela oportunidade, depois mais uma outra oportunidade. O dia que você resolve obedecer, aí você vê, olha o tempo que eu perdi. Se eu tivesse feito isso aqui na primeira vez que Deus me falou, né, se eu tivesse no Espírito, né, Senhor Jesus. Às vezes é muito claro, né, o Senhor ele fala algo conosco, né, faça isso, então não faça isso. Né, quando a gente desobedece, a gente paga o preço. Né, ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa aprender a levar tudo diante do Senhor. Né, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Né, então quando a gente começa, né, a falar, né, a discursar, né, a mostrar a nossa vontade, né, o nosso conhecimento, né, e tal, aí alguns ficam olhando e falando, né, é verdade. Aí alguém começa a examinar, né, mas e isso, e tal coisa, né, ó Senhor Jesus. Aí começa a ir colocando ali, né, em prova, né, aquilo que está sendo falado. Aí já não parece já ser mais tão justo assim, né, ó Senhor Jesus. Né, e é nisso que o Senhor está mostrando para nós, né, a gente precisa ter sim um ponto de vista, né, a gente ir diante da palavra, ouvir, né, ter né, raciocinar em cima da palavra, mas a gente não deve ficar ali querendo sempre que aquilo que a gente viu, aquilo que a gente quer prevaleça. A gente precisa aprender, né, a ser humilde, né, e aprender a ouvir também. Às vezes você tem um conceito sobre a palavra, você vai lá, compartilha, outro vai, né, e compartilha algo a mais, que é mais completo. Assim como a gente vê o exemplo da Bíblia, né, Apolo, né, era eloquente na palavra, vinha, falava aquela palavra, convencia as pessoas, mas ele só conhecia até o batismo de João Batista. Então, né, Áquila e Priscila ali, né, se aproximaram dele, né, eram discípulos ali, né, de Paulo, né, aprenderam muita coisa útil com Paulo, com o apóstolo Paulo. Então se aproximaram dele e puderam expor para ele a Escritura com mais exatidão, né, Senhor Jesus. Né, mostra também que ele tinha humildade, ele ouviu. Né, então a gente precisa ver, né, às vezes tem pessoas que são mais maduras, né, em certos aspectos, conhecem mais pontos da palavra do que nós. E a gente também precisa aprender a ouvir. Não é uma questão de certo e de errado, mas a gente vê qual é a melhor abordagem para a situação dentro do Espírito. É aquilo que o Espírito quer. De repente você tem uma ideia muito melhor, né, que vai fazer muito mais coisa, vai avançar muito mais, mas aquilo não é a necessidade de Deus para aquele momento. De repente, para aquele momento, você precisa de algo mais simples. Aí depois, quem sabe mais para frente, não aplica aquilo que você quer fazer. Então, nem sempre, né, aquele que tem a melhor ideia, aquele que sabe aplicar melhor as coisas, é aquilo que é necessário. Por isso a gente precisa aprender a depender do Espírito. Né? Às vezes você tem algo ali super, hiper completo, mas poucos vão poder participar daquilo ali. De repente, alguém tem algo mais simples que pode incluir a todos. E à medida que todos forem desenvolvendo, vão passar a entender mais o processo das coisas, aí você pode aplicar algo mais completo. Né? Porque aí todos já vão ter uma certa experiência, vão conseguir compreender e usar essa ferramenta que você está colocando ali de maneira mais integral, né? De maneira mais unida, né? Com unidade, com unanimidade. Né? Isso a gente precisa ver, né? Não quer dizer que aquilo que Deus te mostrou, aquilo que você pensa esteja errado, como já falei, não é uma questão de certo e de errado, mas é questão de você ver o que toca ali na vontade de Deus. Por isso a gente tem que estar sempre aberto, né? Aberto para a palavra, aberto para ver a vontade de Deus. Aí ele, aqui o irmão cita a questão do vento, né? O Espírito ele é como o vento, né? Sopra para onde quer, né? Você sabe, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né, Senhor Jesus, né? Às vezes a gente não segue algo muito lógico, né? E às vezes é isso que acontece com alguns cristãos que desanimam. Eles veem algo na igreja, veem algo na palavra, veem a lógica naquilo ali,
E aí vão seguindo ali. Aí pensa, né? Bom, esse foi dado esse passo aqui, o próximo passo é esse aqui. Aí só que é o Espírito que quer dar um passo para cá. Aí você fala, peraí, não é para vir para cá? Né? Aí alguns não têm a simplicidade. Não, peraí, se o Espírito está indo para cá, eu vou para cá também. Não, ele quer ficar ali, né? E aí ele quer ficar aguardando que os outros vão voltar ali até onde ele está. Né? Mas como a palavra fala, a gente precisa aprender a preservar a unidade. Aprender a andar junto, né, com os filhos de Deus. Nós somos parte do corpo de Cristo, não somos membros isolados. Né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí acontecem muitas confusões, muitas situações assim. Se a gente tiver humildade, aprender a andar junto, possa ser que depois daqui venha para cá ou não venha, mas não importa. O que importa é que a vontade do Senhor está sendo feita. A gente precisa aprender, né, a viver assim. Né? Às vezes a gente fica muito preocupado. Poxa, o que eu vou ganhar com isso? O que as pessoas vão fazer por mim? O que Deus vai fazer por mim? Na verdade, tem que tomar o caminho contrário. O que eu posso fazer pelas pessoas? O que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso colaborar? Né? O que Cristo quer de mim? Né? O que é necessário que eu aprenda, que eu viva? Né? Não esperar do outro, mas sempre se apresentar ao Senhor. Conforme você vai entrando na palavra, você vai vendo essa questão de você aprender a se doar. Você aprender a se entregar pela vontade de Deus, né? Por meio do Espírito. Então a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. A gente vai aprender, não é algo que a gente nasceu sabendo, a gente vai aprender a exercitar o Espírito, aprender a ouvir, né? Aprender a conhecer, identificar e depois obedecer. A gente vê exemplos na Bíblia, né, de pessoas que viram a Deus, viram a vontade de Deus, conheceram, entenderam, mas não praticaram. O Senhor quer que a gente percorra todo o caminho. A gente precisa aprender, né, ouvir, identificar e obedecer. Muitas vezes a gente não obedece por causa da lógica. A gente quer seguir a nossa lógica, né, os nossos próprios parâmetros. E aí que às vezes a gente se perde do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, então a gente tem que amadurecer, né, na vida divina, aprender a ser guiado pelo Espírito, não ser guiado pela lógica, pela razão, pelo nosso raciocínio. Né, senão outros também podem aproveitar desse raciocínio, né, e te enganar, né, com uma artimanha, né, com astúcia, conduzindo ao erro. É isso que hoje o inimigo tem usado, né, tem usado a própria palavra de Deus para induzir, né, induzir pessoas, né, a ou se decepcionar ou a seguirem, né, um falator, seguirem uma outra coisa que não está conduzindo ao Senhor, mas que muitas vezes tem tudo a ver com a lógica. Né, mas a gente tem que estar preparado também para fazer algo que seja ilógico, né? O que não tem a razão mais, que você sente, né? Que é a vontade de Deus. É isso que a gente precisa aprender, né? A sintonizar no canal certo, né? Senhor Jesus, nós voltamos totalmente para o Senhor. Então é como ele toca, a gente tem que seguir, né, o Senhor, né? Seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Às vezes a gente quer crescer naquilo que a gente acha, né, que é necessário, né? Aquilo que a gente acha que é fraco em nós e tal, e as outras coisas, não, isso aqui eu já sei fazer, isso aqui eu já atuo bem, não precisa trabalhar nisso aqui não. Ó Senhor Jesus, mas tem que ver, né, crescer em tudo em Cristo, né, aprender a substituir nossas boas coisas, aquilo que a gente faz de bom, de melhor, pela vontade de Deus, né, substituir pelos elementos divinos. É dessa maneira que nós vamos ser edificados e também vamos edificar outros, né, sempre juntos, né, jamais isolados, sozinhos. O Senhor está mostrando para nós, né, que nem sempre a nossa opinião é a melhor. E talvez até seja a melhor, mas às vezes não é a mais adequada para aqueles instantes. Então vamos aprender a ter paciência, aguardar no Senhor, depender do Senhor, né, ser humilde, né, ver que o Senhor é maior. Né, nenhum de nós é maior do que o Senhor. Ó Senhor Jesus, se a gente se mantiver na humildade, na unidade, a gente vai aprender, né, sempre pegar tudo, né, e amadurecer diante do Senhor, tendo comunhão com Ele de maneira mais íntima, e Ele vai poder nos mostrar aquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.